Deuteronômio, capítulo 30, versículo 15. Amém? Vês aqui, hoje te tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Amém? Vês aqui, hoje te tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Meus amados irmãos, o livro de Deuteronômio, o Deuteronômio, ele é uma palavra em latim que significa palavras, falar, palavras. E em grego significa segunda lei, ou repetições da lei. O livro de Deuteronômio, ela é uma junção, é o composto dos 3 livros da Bíblia: Êxodo, Levítico e Números. Quem escreveu Deuteronômio? Moisés, repetindo a um povo que agora está prestes a entrar na terra prometida. Deuteronômio, ele foi escrito depois de 39 anos da lei, depois da lei. 39 anos e alguns meses depois da lei ser dita ou entregue ao povo de Deus. E por que Deuteronômio foi preciso escrever novamente? Ou seja, porque precisou repetir a lei, porque precisou de repetir o livro de Êxodo, Levíticos e Números. Por quê? Porque o primeiro povo a qual a lei foi dada, que era o pai ou os pais deste povo que agora estava recebendo a segunda lei por Moisés, que é o livro de Deuteronômio, aquele primeiro povo, os pais dessas pessoas que tinham no máximo 20 anos de idade, eles haviam morrido. E aonde eles morreram? No deserto. E não havia entrado a terra prometida por Deus. Por quê? Porque aquele povo que recebeu a lei de Deus, eles desprezaram a lei, eles rejeitaram a lei, eles não quiseram mais obedecer a palavra de Deus, eles esqueceram da lei. E quando eles esquecem da lei, eles estavam dizendo assim com as suas atitudes: nós não queremos ser guiado por Deus, mas nós queremos andar no nosso próprio coração, no nosso pensamento, da forma que a gente quiser. E Deus, ele é democrático, ele deixou, não tem problema nenhum. E o que aconteceu? Consequência para aquele povo. Qual foi a consequência? Morreram na terra, no deserto, e não adentraram a terra prometida. Por quê? Porque eles não quiseram mais ouvir a palavra de Deus, e eles agora quiseram andar segundo o próprio coração de cada um. Os irmãos entenderam porque o livro de Deuteronômio foi escrito. Deuteronômio, os irmãos entenderam que significa segunda lei, palavras, a palavra de Deus. Segunda lei, é repetir a lei. Por que repetiu? Porque esse povo agora, eles tinham no máximo 20 anos de idade, e eles tinham, agora foi repetida a lei dele para eles. Porque a lei que foi dada aos pais deles, os pais rejeitaram, ou seja, não quiseram ouvir a Deus. E o livro de Deuteronômio, ele é a junção do livro de quê? Êxodo, Levítico e Números. Amém? Dito isso, a gente vem aqui para Deuteronômio, no capítulo 30, e o verso 15, que diz assim: vês aqui hoje te tenho proposto a vida e o bem,
a morte e o mal. É Moisés novamente falando para aquele povo, aqueles jovens que estavam prestes a entrar à terra prometida. 39 anos e alguns meses depois, eles agora que foi escrita aquelas leis, a primeira lei, Moisés repete a lei e diz a eles: agora está o bem e o mal diante de vocês, a vida e a morte. Por quê? O bem era a lei, a palavra de Deus que os pais rejeitaram. A vida e a morte é que se os pais deles tivessem ouvido a palavra, atendido a palavra, estariam vivos e teriam entrado na terra prometida. E agora Moisés disse para eles também: se vocês ouvirem a palavra de Deus, vocês vivem. Então, o livro de Deuteronômio, ele dá ênfase, ela enfatiza o povo a obedecerem a Deus, a manter, exorta o povo a manter uma aliança com Deus, um concerto com Deus, uma obediência a Deus. Caso contrário, eles irão ter consequência. E ele diz: coloca a vida, a morte diante de vocês, escolha. Os irmãos entenderam que Deus é democrático. Ele nunca vai impor a você a obedecer a Ele. Ele nunca vai impor, obrigar a você a atender a palavra dele. Ele sempre coloca uma opção: está aqui o bem, atende, você vive. Agora, se você não quiser atender, haverá consequências. E o problema é esse, irmãos: as consequências, quando vem, muitos não suportam, e esses, cada um tem um destino pior do que o outro. Amém? Deus apresenta uma escolha crucial entre dois caminhos opostos: bem e mal, vida e morte. E quem escolhe o final é sempre o ser humano. Deus, ele coloca aqui as opções: olha, aqui a vida e a morte, o bem e o mal. Quem escolhe não é Deus, ele coloca. Agora, o ser humano, eu e você, é que nós escolhemos o caminho que nós queremos andar: o bem ou o mal, a vida ou a morte, obedecer a Deus ou não obedecer a Deus. Se obedecer a Deus, haverá prêmio, bênçãos. A promessa de Deus é de dar bênção. Mas se não obedecermos, não atendermos a Deus, o que a palavra dele está dizendo, guiando, orientando, dando norte, haverá consequências. Quem está entendendo? Amém? Deuteronômio capítulo 11, versículo 26, por favor. Deuteronômio capítulo 11, versículo 26. Vamos ver o que a palavra do Senhor está dizendo. Veja como é bom nós sempre obedecermos a Deus, é o melhor caminho. Hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. Olha só. Eis que hoje eu ponho diante de quem? De vós. O que? A bênção e a maldição. Deus não vai lhe obrigar você a obedecer a Ele. Deus não vai lhe pegar um chicote, colocar na mão e dizer: se você não fizer o que eu determino, eu vou bater em você. Não. Deus não vai pegar você, um ser humano, pelo pescoço, pela gravata, sacudir e dizer: você tem que fazer desta forma. Não. Ele está dizendo: eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. Sempre quem escolhe o final é o ser humano. Deus, ele coloca lá as opções: ou obedece
ou simplesmente não obedeça. Agora tem uma coisa: aqueles que obedecem podem ter certeza que o final será feliz, porque Deus, ele se responsabiliza por aquilo que ele determina, que ele manda. Agora, aquilo que nós escolhemos, Deus não é responsável. Amém? 28 de Deuteronômio, capítulo 28, versículo 1, por gentileza. Se ouvires atentamente a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os meus mandamentos que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Glória a Deus. Olha, irmãos, os irmãos estão entendendo a importância de atender a palavra de Deus? Ele diz: olha, eu coloco diante de vós a bênção e a maldição. A gente é que escolhe, nós sempre é que escolhemos. Ele coloca sempre a bênção e diz: agora também, se você não escolher, está aí. A bênção, você já sabe, é bênção. E a maldição são as consequências das nossas escolhas erradas que fazemos, porque Deus nunca erra. Então 28 de Deuteronômio, capítulo 1, diz: e se ouvires a voz do Senhor teu Deus, que hoje eu te ordeno, olha só, e se ouvires, é porque é o seguinte, não é obrigado, é se vocês atenderem, porque tem alguns que não atendem, e quando não atendem, significa que se eu não escuto a voz de Deus, se eu não obedeço a voz de Deus, é porque eu quero andar segundo o meu caminho, meus propósitos. Então, Deus não é obrigado de fazer aquilo que eu quero, me abençoar, ou endireitar aquilo que eu que escolhi por propósito fazer e ver as consequências. Deus não é obrigado a consertar, e muito menos ele é o culpado. Então é se ouvires, se atenderes a voz do Senhor teu Deus. E o que é ouvir aqui? Não é simplesmente escutar, não. Porque o ouvir é diferente de escutar. Eu já disse isso aqui. Ouvir, escutar, entra no ouvido e sai por outro. Ouvir é diferente. O ouvir entra no ouvido e desce ao coração. A pessoa atende. Ele diz: se ouvir a voz do Senhor teu Deus, que hoje eu te ordeno, virão o quê? Olha só. Virão sobre ti todas as bênçãos, né? Olha só. Essa aí é sim a promessa de Deus que Ele faz. Esse que eu coloco diante de ti, a vida e a morte, a bênção e a maldição. Se nós ouvirmos a voz de Deus, que é atender, obedecer, Ele diz: virão sobre ti todas as bênçãos e te alcançarão. Não tem problema, irmãos. Pode querer te esconder, pode querer ficar à tua frente, pode passar na tua frente, mas se você estiver obedecendo a palavra de Deus, a bênção vai chegar até você. Você não vai precisar se aperrear, correr, sair daqui para ali, porque a bênção vai lhe alcançar. Quem está crendo nisso? A bênção vai chegar na tua casa, a bênção vai chegar na tua família, a bênção vai chegar no teu lar, no teu comércio, na tua vida, a bênção vai chegar na tua cidade, na tua rua, a bênção vai te alcançar. Você pode ser anônimo, anônima, você pode estar pastoreando as ovelhas amalhadas, mas Deus vai te ver, a bênção vai chegar até onde você estiver. Porque esta é a promessa de Deus: de quem obedece a Deus, a bênção chega. Agora, quando eu não obedeço, eu estou fadado ao erro, as consequências virão. Olha só, Gênesis capítulo 2, versículo 17: mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela o quê? Não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Olha
Olhem só aqui um exemplo da pessoa que não ouve a palavra de Deus e as consequências chegam. Satanás chega para Eva e diz assim: foi assim que Deus disse que não comesse dos frutos das árvores? Ela disse: não, Deus não disse isso. Deus disse que nós podíamos sim comer de todos os frutos das árvores, menos o fruto da árvore que está no meio do jardim. Dessa nós não podemos comer, disse Deus. Aí Satanás, que é sagaz, ele chega e diz assim: morre não, certamente não morrerás. Quando você comer, você vai se tornar igual a Deus. Você vai ter sabedoria, você vai saber de tudo, você vai ter conhecimento igual a Deus. Ela olhou para a árvore e viu que era bonita a fruta. Ela olhou e viu que também a fruta era palpitosa, apetitosa. E era fazia muito bem aos olhos dela e agradava a ela. O que foi que ela fez? Juntou o útil ao agradável. Ela foi, pegou e comeu e levou para o marido. Mas ora, ela mesma sabia, porque ela disse a Satanás: Deus disse que eu poderia comer de todas as frutas das árvores do jardim, menos as que estavam no centro do jardim. O fruto dessa árvore eu não comeria, porque quando eu comesse, eu morreria. Aí Satanás disse: não. Ora, Deus disse: você morre se você fizer. Está a bênção aqui, ó. Olha as frutas da árvore, tudinho aqui, olha. Quantas árvores tem nesse jardim? Desfrutem de todas elas. A vida, coma e tenha vida à vontade. Enquanto você comer dessas árvores, você tem vida. Agora, do centro do jardim, não coma, porque você morre. Tem a vida e tem a morte. Só que a morte, que era a árvore, o fruto da árvore do meio do jardim, Satanás chegou e disse assim: você não morre não, você vai se tornar igual a Deus. Ela olhou e disse: olha, a fruta é bonita, está me dando palpite em comer, está apetitosa, eu quero. Então ela acreditou mais no diabo do que em Deus. Então juntou a vontade de comer, juntou a vontade dela com a mentira que Satanás estava dizendo. Ela disse: então vou acreditar nessa mentira, e tomou uma decisão, desobedeceu a Deus. E o que aconteceu com ela? Comeu e ainda levou para quem? Para Adão, seu marido, que comeu também sabendo que não poderia comer. E qual foi a consequência disso? Os irmãos sabem a consequência disso: o pecado. E o pecado gerou o quê? A morte. Olha só, a vida e a morte estavam diante daquele casal de crentes. O primeiro crente que Deus havia colocado no jardim do Éden, lá na terra. E disse a eles: está aqui a bênção e a maldição, a vida e a morte. Eles escolheram a morte. Eles escolheram a maldição. O pecado entrou, eles desobedeceram, o pecado entrou e o pecado gerou a morte. Está nisso que está acontecendo hoje. Irmãos, é muito bom ouvir a palavra de Deus, porque Deus se responsabiliza. Quando Adão e Eva tomou a decisão de fazer a vontade dela, Deus não tinha responsabilidade nenhuma de manter Adão e Eva dentro ainda do jardim, com vida. E vocês sabem a consequência que houve, tanto para Eva como para Adão. Deus chamou logo eles assim, fez uma reunião, um colocou a culpa para outro, o homem colocou a culpa para a mulher botou a culpa para Satanás. Se Satanás ali pudesse falar ali naquela hora diante de Deus, ia botar a culpa para outra coisa. Por certo que o pecado gerou a morte, e estamos nós nessa situação que estamos hoje.
Provérbios capítulo 12, versículo 28, por favor. Na verdade, na vereda da justiça está a vida, e no seu caminho não há amor. Muito bem. Na vereda da justiça está a vida, e no caminho da sua carreira não há morte. Olha só isso, entenda bem essa palavra. Na vereda, no caminho da justiça, na vereda da justiça está a vida, e no caminho da sua carreira não há morte. O que é que esse versículo quer dizer? Seguir um caminho justo e reto leva à vida, enquanto um caminho tortuoso e injusto leva à destruição e à morte. Seguir um caminho justo, o que é um caminho justo? O caminho correto, o caminho reto, a palavra de Deus, obedecer. Acontece o quê? Leva à vida. Vida aqui é as bênçãos de Deus, porque Ele se responsabiliza quando Ele fala algo, quando Ele determina, quando Ele manda. Mas seguir o nosso próprio caminho, o nosso entendimento, a nossa vontade, são caminhos tortuosos e injustos, leva à destruição e à morte. Quantas hoje, irmãos, pessoas insistem em dizer assim: se eu soubesse, eu não teria tomado essa decisão. Ah, se eu soubesse, eu ouvi tanto conselho da minha mãe e do meu pai. Se eu soubesse, eu não teria casado com este homem que hoje eu sou casado. Quantos homens hoje estão dizendo: ah, se eu tivesse ouvido a minha mãe quando botou o olho na minha esposa, que hoje é minha esposa, e disse: meu filho, me atenda, essa mulher não tem o seu perfil. Há uma incompatibilidade entre vocês, meu filho. E eu não atendi a minha mãe, eu não dei ouvido à palavra de Deus, eu não ouvi o meu pastor, eu não ouvi os mais velhos, e eu enfrentei porque eu queria ficar com ela, estava encantado, apaixonado por ela, e hoje eu me arrependo porque eu casei. Quantas pessoas estão nessa decisão, nessa situação, porque tomaram as decisões precipitadas, tiveram tanta oportunidade de estudar, se formar, e não quiseram fazer da forma mais fácil, e hoje estão pagando um preço tão grande. Quantas pessoas que, por não ouvir conselho, se juntou com pessoas que não deveriam andar, se aconselhar, e hoje está vivendo uma vida dissoluta, pagando um preço medonho que o pecado cobra da vida de cada um que anda preso e acorrentado pelo pecado. Por quê, irmãos? Porque não ouviram a palavra de Deus. E quando não ouve a palavra de Deus, é certo que haverá consequências. Isaías capítulo 1, versículo 19, por favor. Vamos ler a palavra, hoje é quando de ensino. Vamos ler a palavra, Isaías 1, 19. Se quiseres e me ouvires, comereis o bem desta terra. Glória a Jesus. Se quiseres e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Olha só, se quiseres. Deus aqui está falando através de Isaías para um povo que estava com pecado. Ele disse: olhe, vocês vêm, confessem seus pecados, deixem a iniquidade, vinde então e ergue-me, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, se tornarão branco como a neve. Ainda que sejam vermelhos como os carmesim, se tornarão como a branca lã. Aí em seguida ele diz esse versículo: se quiseres, é porque se quiser. Olha, Deus nunca obriga, vai impor, Ele sempre deixa você escolher. Ele estava convidando o povo e dizendo: mesmo se vocês se arrependerem, se vocês ouvirem a mim,
Mesmo que os pecados de vocês sejam como a escarlate, eu vou transformar e fazer, limpar, purificar, fazer eles ficar como uma branca lã. Os pecados de vocês eu tenho como perdoar. Agora, se vocês quiserem, olha só, está vendo que Deus não obriga ninguém? É se quiseres. E ouvirdes, aqui ó, novamente, o que é ouvirdes? Não é escutar, que escutar entra no ouvido, eu não estou nem aí. Sabe aquele filho, aquela filha, que o pai e a mãe estão falando e ele está assim, ó, dando michoxo. Sabe o que é michoxo? Lá em Nova Descoberta, no bairro de Casa Amarela, Recife, Pernambuco, quando nós éramos pequenos, criança, e as mães da gente falavam, reclamando, ô menino não vai jogar bola, ô menino vem embora tomar banho, ô menino olha o almoço, vem-te embora. A gente ficava assim, ó, num canto assim, sinceramente, fazia assim, ó. A mãe falando e a gente fazia, isso chamava assim, dá-me xoxo. Era entronchando a boca do ar. A mãe falava e fazendo canga, né? Deus estava falando com o povo, aí Deus estava dizendo, mas aí não, obrigado não, é se quiserdes e ouvirdes. Esse ouvir aqui é obedecer, porque muitas vezes a pessoa escuta, mas não ouve. E escutar é diferente de ouvir. Escutar entra no ouvido do segundo, eu não dou atenção. Mas o ouvir, a pessoa escuta, ouve e desce para o coração dele assim, eu vou obedecer. Eu estava errado, mas a partir de hoje eu vou fazer o que é certo. E quando a gente faz o que é certo, olha o que Deus está dizendo: se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. O que é que Deus está dizendo? Se você fizer o que você quer, você está fadado ao erro, será e virá consequências para você. Mas se você me escutar, se você andar pelo caminho que eu estou dizendo, que nem é para a direita nem para a esquerda, mas seguir o caminho que eu te mostrar, você vai comer o melhor dessa terra. As bênçãos vão vir na sua vida, a bênção vão vir na sua casa. Ninguém vai te suportar, ninguém vai parar em pé diante de você, porque o nosso Deus, Ele vai dar vitória a mim e a você. Aleluia! O problema é obedecer. Olha, irmãos, eu sempre digo, eu não me espanto quando a Bíblia diz que Deus fez o jumento falar. Fazer jumento falar, para Deus isso não é nada. Deus fazer jumento falar, isso para Deus não é nada. O problema é fazer profeta ouvir. Quem está me entendendo? Agora Deus nunca vai obrigar a gente a obedecer. Eu quero fazer desse jeito. Faça. Faça. Os irmãos viram que tem um filho, que Jesus contou uma parábola dizendo que tinha um filho mais novo que chegou para o pai disse: me dê a minha herança. E o pai fez o quê? Deu. Ora, herança é quando o pai morre. O pai estava vivo, mas o pai disse: toma. Um pai amando. E por que ele amava, pastor? Como é que você sabe? Porque a Bíblia diz que o filho saiu, quando voltou ele estava ali, esperando o filho voltar. E quando ele volta, ele diz assim: vamos fazer uma festa, vamos se alegrar, vamos comer, vamos beber, porque o meu filho estava perdido e foi achado. Agora o pai amando o filho, mas ele foi atrás dele? O pai amando o filho, ele impediu o filho de sair e dizer: não, eu quero que você fique. A vontade do pai é que ele ficasse. Mas o pai, você viu o pai impedindo do filho de sair? Porque o pai é democrático. A escolha sempre é nossa. A escolha sempre será nossa. Pastor, não quero obedecer mais a Deus. A escolha é sua. Agora tem uma coisa: se você escolher ouvir a voz de Deus, comerás o melhor desta terra. Aleluia, é melhor ouvir a palavra de Deus, é melhor ouvir a palavra de Deus. Veis aqui, hoje te tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal.
Porque a terra está assim. Isaías capítulo 24, não precisa você ler não, verso 24. Capítulo 24 de Isaías, versículo 4, ele diz assim: a terra planteia e murcha, desce os mais altos povos da terra. Aí ele faz uma pergunta, ele diz: por quê? Não é uma pergunta não, ele fala: por que o povo? A causa, a culpa é o povo da terra. E o que foi que eles fizeram? Aí ele diz: eles deixaram a lei do Senhor, abandonaram a lei do Senhor, deixaram de ouvir. E quando deixamos de ouvir a Deus, andamos por nossa conta. Só que a nossa conta, por nossa conta, os nossos olhos, sem a luz de Deus, que a palavra de Deus é lâmpada para o nosso. Sem essa palavra, sem essa lâmpada, sem essa luz, tudo é treva, a gente não enxerga. E vamos cair em obstáculos que o inimigo coloca sempre no caminho. A terra planteia e murcha porque o povo, os moradores da terra, deixaram a lei do Senhor. Jeremias capítulo 21, versículo 8, por gentileza. Vamos ler Bíblia? Vixe. 21, 8. E a este povo dirás, assim diz o Senhor: eis que eu ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. Muito bem. E a este povo dirás, assim diz quem? O Senhor, Deus. Assim diz o Senhor: eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. Olha só, pronto, escolha. Escolha. Escolha aí o caminho da vida ou o caminho da morte. Deus sempre vai dar uma opção, dizendo assim: olha, o certo a fazer é este, mas você é quem escolhe obedecer ou não obedecer. Se obedecer, tem vida, tem bênção. Deus se responsabiliza por você. Porque em Romanos 8, 28 diz: bem sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus, amar e obedecer. Agora, se não obedecer, haverá consequências. E quando as consequências vierem, chegarem, ninguém vai poder culpar a A ou a B. Não vai poder culpar muito menos a Deus, porque em Lamentações de Jeremias, ele diz no capítulo 3, e o versículo 39, o quê? De que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se, pois, dos seus próprios pecados. As suas decisões vai refletir naquilo que você escolheu lá na frente, vai refletir o que você escolheu hoje. E a este povo dirás, assim diz o Senhor: eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. O que é que está acontecendo aqui em Jeremias? Deus chega para... Zedequias chega para dois sacerdotes e diz assim: vai até Jeremias e pede para ele consultar a Deus e pergunta a ele o que é que Deus tem reservado para nós, porque o rei Nabucodonosor, ele está vindo contra nós, atacar nós, fazer guerra contra nós. Então os dois sacerdotes vão até Jeremias e faz a pergunta a Jeremias: o que é que Deus tem para nós? Que Nabucodonosor está vindo na guerra, nós vamos vencer ou não? Aí Jeremias disse assim: espera aí que eu vou te dizer o que é que Deus está dizendo para vocês. Diz lá a Zedequias que vocês se entreguem aos caldeus, se rendam. Olha só, escute bem isso. Deus disse para Jeremias: diga ao rei Zedequias que se renda ao inimigo, aos caldeus. Nabucodonosor veio, ele disse: entregue, deixe ele botar a algema e vá. Sabe por quê? Eu vou ferir essa cidade.
Eu vou ferir essa cidade com peste, com doença. Eu vou ferir essa cidade com fome. Eu vou ferir essa cidade com espada. E se vocês não se entregarem para ser preso e levado para o cativeiro ou pelos caldeus, essa cidade vai ser, eu vou mandar peste, a fome e a espada. Não vai ficar um vivo dentro dessa cidade. Um povo ouvindo aquilo ali, me diga só, um povo queria sair das suas casas, sair da sua cidade e se reservar, me leve preso. Era uma palavra dura ou não era? É todo mundo que está disposto a enfrentar uma situação dessa. Deus chegar para a pessoa e dizer assim: olha, vai doer em você, mas o certo a fazer é isto, porque se você não fizer, vai vir consequência. É numa situação dessa que muitos dizem assim: eu quero passar por isso não. É muito numa situação dessa que a pessoa diz assim: eu não quero ser humilhado, eu não quero ser contrariado, eu não quero sair da minha zona de conforto. Mas se Deus está dizendo faça, faça. Jesus uma certa feita, ele orou assim dizendo: Senhor, lá no jardim das oliveiras, ele disse assim: Senhor, se for possível, afasta de mim este cálice, que era a ira de Deus, era a morte da cruz. Mas em seguida ele disse o quê? Faça o quê? A tua vontade. A prioridade é a vontade de Deus, porque ela é boa, perfeita e agradável. Nós não sabemos o que queremos para nós, mas Deus, Ele já sabe o final das coisas antes mesmo que elas se iniciem. Jesus disse: eu não queria passar por isso, Pai, portanto, seja feita a tua vontade. Não é a minha, é a sua. Porque quem segue a Cristo segue a Deus, e quem segue a Deus é servo, e servo não tem vontade. A vontade do servo é servir e agradar ao Senhor. Mas muitos de nós batemos os pés e dizemos: não, eu quero assim. Deus, sente aqui que eu vou lhe ensinar como é que se faz as coisas. Para tratar comigo é assim, assim, assim. Topa, se não quiser, eu vou embora. Se não quiser, eu deixo de ser crente. Se não quiser, eu vou para o piseiro, eu vou para a sofrência. Aí Deus olha e diz assim: oxê, inverteu. Aí Deus diz assim: pronto, eu coloco diante de você o bem e o mal, a vida e a morte. Escolha. Porque Deus sem nós, Ele continua sendo Deus. Agora eu quero ver eu e você sem Deus. Quer ver uma coisa? Levanta esse dedinho aqui, o mínimo da mão, qualquer mão que você quiser. Quem tem? Se Lula tivesse aqui, já era. Levantou, tem dedinho? Tem. Pronto, mexe ele aí, mexe. Move, consegue mover ele? Consegue, olha, tudo que consegue mover, né? Pronto. Está vendo esse dedinho aqui? Você só consegue mover ele, ter domínio sobre ele, porque ele está no seu corpo. Sabe por que esse dedinho? Olha para ele. Olha quem tem esse dedinho. Olha para ele. Está aí bem bonitinho, né? Tem uns que tem uma unha bem feitinha, pintada assim, diferente dessa minha. Não está aí mexendo, toda organizada assim, não está aí toda bonitinha, toda organizada. Sabe por que ela está assim, toda organizada, limpinha, toda tratada? Porque ela está no seu dedo. Quer ver uma coisa? Se você cortasse ele e deixasse ele ali fora, algumas horas depois, tu não suportava nem chegar perto desse dedo que tu está vendo aí, mexendo, achando ele tão cheiroso, tão bonitinho, tão formoso, tão tratado. Ele ia estar fora do teu corpo. Ele já não ia pertencer ao teu corpo. Tu não ia querer, tu ia ter nojo dele. Ele não ia servir para nada. Ele estaria apodrecendo ou já podre. Sim ou não? Sim. Sabe por quê? Esse dedinho que você está mexendo, esse mínimo, esse dedo mínimo que você está mexendo, que é tão útil para você e para mim,
ele só serve e é tão útil porque ele está no corpo. Se tirar do corpo, não serve para nada. Nós só somos alguma coisa porque estamos na videira. Só somos alguma coisa porque estamos em Cristo. Se tirar, não somos nada. Não somos nada. Não serve para nada. Vai lá. Deus disse assim: se renda. Se não se render, vai vir a peste, doenças, a morte e a espada, a fome. Eita decisão, hein? Para ouvir. Eles chegaram e disseram ao rei. Aí Deus disse assim, aí Deus disse a Jeremias, agora no versículo, capítulo 21 de Jeremias, versículo 8. Eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. Você não é obrigado a escolher, não, se render não, se não quiser. Deus ali estava dando um livramento a eles. Porque muitos poderiam chegar e dizer assim: eu não vou não, eu vou me render a um exército dos caldeus, para uma terra estranha, de língua estranha que eu não compreendo, sair da minha zona de conforto, da minha casa, do meu lado, da minha pátria. Deixa ele entrar aqui para ver. Tá, vai, fica, te confia em tudo, fica. Deus está dizendo: o que ficar morre. Às vezes Deus está tirando ou pedindo algo de nós, tirando algo de nós, é nos dando livramento, e a gente não está compreendendo, achando que Deus é perverso conosco, ou está sendo perverso conosco. Se aquele povo não sai dali, eles morreriam. Deus estava dizendo: você não é obrigado a obedecer não. Agora, eu estou colocando para vocês a vida e a morte diante de vocês. Quem escolhe é vocês. Obedece ou não obedece. Sempre Deus deixa a gente escolher. Deus sempre deixa a gente escolher. Amém? Miqueias capítulo... E dentro desse capítulo aí de Jeremias 21:8, Deus oferece ao povo a oportunidade de decidir entre obedecer aos seus mandamentos e o que leva à vida, ou rejeitá-los, o que conduz à morte. Porque se eles obedecem, eles iam continuar com vida. Mas se ele rejeitasse, obedecer, se entregar aos caldeus, eles iriam morrer. E isso é que acontece na vida de qualquer um de nós. Se obedecermos a Deus, teremos vida, porque Ele se responsabiliza. As bênçãos alcançarão a nós. Mas se nós rejeitarmos de ouvi-lo, atendê-lo, as consequências também alcançam. Miqueias capítulo 6, versículo 8. Pastor, onde é que fica esse livro? Dentro da Bíblia. Abra. Ele declarou o homem o que é bom, e o que é o Senhor. Requer de mim, senão que para mim deve e a antes o que vende como teu Deus. E ele lhe declarou: ó homem, o que é bom, e que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a beneficência e andes humildemente com o teu Deus. Olha só, irmãos, o que é que Miqueias está dizendo para aquele povo? Deus está te pedindo coisas impossíveis? Não. O que é que Deus está te pedindo? Que obedeça a Ele. Porque sempre Deus vai te colocar na frente a bênção e a maldição, a vida e a morte. O que é que Deus está pedindo? Que nós façamos, que obedeça. Escolha a vida para que viva.
Obedeça a Deus para que sejamos bem-sucedidos, ou bem-sucedidos. É o que Miqueias está dizendo aqui. Ele lhe declarou, porque Deus tem afirmado isso: se ouvir, se atenderes, comereis o melhor dessa terra. Se escolher a vida, vai viver. Se ouvir a voz do teu Deus, que hoje eu te ordeno, virão sobre ti todas as bênçãos e te alcançarão quando ouvires, quando obedeceres. E agora Miqueias, ele diz, e ele te declarou: homem, o que é bom? Deus está colocando diante de nós o que é bom. Mas pastor, por que na minha vida está dando errado? Porque você está fazendo do seu jeito. Você não está fazendo da forma que Deus declarou. Não, eu fiz 99 das 100 que Deus disse que era para eu fazer, eu fiz 99. Então você não fez tudo, um que faltou, justamente as consequências que você está passando, foi justamente aquela que você falhou com Deus. Imagine se fosse as 100, você também tivesse faltado com as 99. Se uma que você desobedeceu, você não está suportando as consequências. Imagine se você desobedece em tudo. Meus irmãos, eu posso falar? Eu posso dizer? Vão ficar com raiva de mim? Não. Sabe qual é o problema de muitos de nós? É que nós não queremos obedecer na totalidade. Nós só queremos fazer aquilo que nos agrada e vai trazer para nós reconhecimento, lucro. A gente faz. Isso aqui, eu gosto, isso aqui para mim está bom, então eu faço. Mas aquilo que a gente não tem interesse, aquilo que não agrada a nós, aquilo que vai doer às vezes até no nosso bolso, tirar-nos da zona de conforto, a gente não quer fazer não. Já perceberam isso? Tem coisas que a gente se anima e quer fazer, e a gente ainda cita os versículos da Bíblia e diz: Deus está dizendo isso, a palavra de Deus diz assim, por isso que eu estou fazendo. Mas aquilo que a gente não quer fazer, a gente até oculta a palavra, a gente esquece, a gente não faz. Homem, o que é bom, Deus te declarou, homem, o que é bom. E o que é que o Senhor pede de ti? O que é que Deus pede de mim e de você? Senão que pratiques a justiça. O que é praticar a justiça? Obedecer a palavra de Deus. E ames a beneficência e andes humildemente com teu Deus. Como é que eu ando com Deus? Quando eu obedeço. E o povo que se chama pelo meu nome, só é obedecer, se humilhar, orar, buscar o Senhor. Olhe, isso aí está fazendo a vontade de Deus. Aí ele diz: eu vou ouvir do céu as orações, e eu vou fazer o quê? Sarar vossa terra. As bênçãos vão chegar. As bênçãos chegam, mas para as bênçãos chegar, nós temos que andar com Deus, obedecer a Deus. Quem está cansado, diga amém. Vai descansar já quando terminar o culto. Eu vi. As escolhas que fazemos definem o nosso futuro. As nossas ações e escolhas têm consequências, irmãos. E que as sementes que nós semeamos hoje, colheremos amanhã. As nossas ações têm consequências. Todas as sementes que hoje nós semeamos, vamos colher amanhã. E ela vem em forma de fruto. Gálatas 6, por favor. Versículo 7. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também se fará. Não
erreis. Deus não se deixa escarnecer, ser zombado. Ninguém zomba com Deus. Tudo, olha só, escute só. Tudo, agloba tudo mesmo. É de um extremo a outro extremo. Tudo que o homem, aqui é ser humano, tudo que o homem, o ser humano plantar, o que é que acontece? Também ceifará, colherá. Tem gente que vai plantando sementes ruins, vai plantando, fala o que quer, não obedece a Deus, acha que Deus não está nem ligando para nada, porque a pessoa vai plantando e vai olhando para o céu. Deus não mandou um raio ainda, então está tudo bem, Deus não está ligando. Aí pega outros carocinhos e vai colocando, e olhando para o céu. Deus não mandou raio nenhum, não veio um furacão, não veio um fogo, e a pessoa vai plantando, e Deus está dizendo: não vou pegar você agora não. Deixa. A pessoa cobre a terra, aquela semente vai germinar, né? Ela vai implodir dentro daquela terra. Aí ela vai crescendo, e a pessoa ainda vai aguando, continua. Os desejos, os pensamentos, as ações, as palavras que fala, vai continuando, porque a pessoa está vendo que não está acontecendo nada, pelo contrário, está vendo até resultado, está crescendo. Aí quando chega no ponto de dar fruto, começa o fruto, a pessoa diz: eu não queria não, é seu. Esse fruto é seu, é você que vai descascar esse abacaxi e vai chupar ele todinho. É as consequências daquilo que a gente falou, daquilo que a gente pensou, daquilo que a gente fez. As consequências são os frutos daquilo que nós semeamos. As escolhas que fazemos definem o nosso futuro. Eu coloco diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Aí a pessoa olha e diz, Deus coloca e diz: agora a escolha de vocês. Se escolher a vida, vai ter vida. Se escolher a morte, vai ter morte. Em Isaías, Deus disse, nós lemos aqui, não é possível. Se quiseres e ouvires, comereis. Já esqueceram o melhor desta terra. As consequências vêm, os frutos, para quem obedece, vêm em forma de bênção. Mas para quem desobedece, os frutos vêm em forma de consequências. Paulo usa essa metáfora da semeadura e colheita para ilustrar a importância das nossas escolhas. Se você escolher o que é bom, vai ter vida. Se você escolher maldição, vai ter morte. Irmãos, quantas pessoas frustradas. Eu não estou falando no mundo, não. Eu estou falando do mundo. O mundo não conhece a palavra não de Deus. Eles vivem em trevas, espiritualmente falando. Então eles, por si, fazem escolhas erradas. Eu estou falando do nosso meio. Eu estou falando do Evangelho de Cristo, dos cristãos, os que seguem a Cristo. Quantos de nós, ou quantos de nosso meio, estão frustrados hoje, irmãos? E o que é isso? Que são decisões que tomaram precipitadas. O que é isso, irmãos? Que são pessoas que deixaram de seguir a Deus, porque acharam que Deus estava pedindo era demais para elas, deixava elas desconfortáveis, não queria fazer, era um peso, mas aí as consequências chegaram. E agora, na hora da consequência, está colocando a culpa para Deus, colocando a culpa para a igreja, colocando a culpa para o irmão, para a família, para A, para B, para tantas coisas. Pasme, irmãos,
Tem pessoas que quando a consequência chega, porque eles tomaram decisões segundo os seus corações mandaram, seu coração mandou, aí quando as consequências chegam, eles blasfemam até contra Deus, xingam Deus como isso fosse ajudar, como Deus fosse o culpado, enquanto Deus está dizendo, coloca a vida e a morte diante de ti, a bênção e a maldição, foi você que escolheu errado. Aí entra novamente em Lamentações 3:39, de quem se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se dos seus próprios pecados. Uma vez eu escutei uma pessoa dizer assim, olha, leite derramado não se apanha, se enxuga. Depois que o problema está feito, não se lamente. A gente vai ficar reclamando, procurando um chifre em cabeça de cavalo, não. Faça uma retrospectiva, onde foi que eu errei. Jesus, quando manda João escrever as cartas das revelações, Apocalipse, ele chega e diz para enviar as 7 igrejas da Ásia Menor, ele diz assim, lembra-te de onde caíste. Você vinha bem, você vinha atendendo, mas teve uma hora que você deixou de atender a Deus. Aí aonde Jesus disse, lembra-te aonde? Quando foi que você deixou de obedecer a Deus? Em que foi, qual momento foi que parou o seu prazer de fazer as coisas para Deus? Quando foi? Lembre-se, volte lá atrás aonde você parou e conserte. Agora conserte enquanto estiver no caminho, porque Jesus disse assim, vai e te conserta com teu irmão, enquanto estás com ele no caminho, antes que ele te entregue ao juiz, e o juiz te tranque na prisão, e de lá tu só saia quando pagar o último centavo, ou o último dinheiro. E aqui não está falando de purgatório não, aqui está falando da condenação que o justo juiz faz, se nós não nos consertarmos aqui. Aqui vai vir as consequências dos nossos erros, e quando estivermos diante de Deus, vai ser pior, porque ali vai ser a condenação à vida eterna. Paulo usa essa metáfora da semeadura e colheita para ilustrar a importância das nossas escolhas. Tudo que você plantar vai colher, ou seja, tudo vai ter um benefício ou vai haver uma consequência nas suas escolhas. Escolha, pois, o bem e viva. Por isso que Deus, ele diz, é você que escolhe. Eu coloco diante de você as opções, o bem e o mal, a vida e a morte. Agora quem escolhe é você. Você que vai escolher. Somos nós que escolhemos. Tem gente que trata Deus de todo jeito. Você já viu isso? Tem ou não tem? Aqui não. Aqui ainda bem que não existe isso não. Mas tem lugar aí que o povo não está nem aí para Deus. Faz do jeito que quer. Trata Deus do jeito que quer. Irmãos, isso vai dar certo? Olha para mim, isso vai dar certo? Vamos fazer um negócio aqui. Veja só. Você tem uma casa. E você você tem um comércio, uma firma, ou uma casa mesmo, e você contrata uma pessoa para trabalhar para você. Aí você dá as normas para trabalhar com você. Olha, você vai fazer isso, isso e isso. Você dá uma lista e diz, aqui você foi contratado para fazer isto. Entrega a pessoa e sai. E quando você retorna para ver se aquilo que você determinou que foi feito, que era para fazer, você vê que a pessoa não fez, e a pessoa olha para você e diz, faço não. Você vai dar um aumento de salário a essa pessoa? Você vai chegar para ela e dizer, olha, não é dezembro ainda, mas eu vou te dar o 13º, eu vou te dar uma cesta básica, uma cesta de Natal. Olha, não saiu o aumento ainda, mas eu vou te dar um aumento, porque você me desobedeceu. Você vai fazer isso? Você vai ficar, você vai ficar satisfeito ou satisfeita com essa pessoa que desobedeceu a você? Você vai dar uma bênção a essa pessoa? Você vai fazer um agrado a essa pessoa? Vai, seja sincero. Tem alguém ainda aí acordado? Porque está tão silêncio sem responder. Eu pensei que estava. Eu digo, se tiver. Irmãos, nós que somos pecadores e falhos,
a gente não fica satisfeito quando uma pessoa não nos obedece. A gente diz assim: olha, para fazer isso que eu vou te recompensar, e a pessoa não faz, a gente diz: eu não vou pagar não. O contrato aqui foi: se você fizer, eu te pago. Sim ou não? Agora imagina Deus. Como é que eu e você pode chegar para Deus e exigir assim: Deus, cadê esse versículo aqui na minha vida? Porque não está acontecendo. Aí Deus vai dizer: e tu está me obedecendo? Qual foi o acordo? Qual é a aliança? Se ouvires a minha voz, comereis o melhor da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, que hoje eu te ordeno, virão sobre ti todas as bênçãos que te alcançarão. Essas bênçãos aí só podem vir na sua vida se você me obedecer. Você está fazendo a sua vontade. Você muitas vezes vira as costas para mim com as suas atitudes. E como é que você quer que eu lhe atenda? Sabe quando é que o ser humano, eles entendem isso? Às vezes é na pior fase da vida, quando o chicote está estralando nas costas. Às vezes a pessoa só vem entender isto quando está numa maca de um hospital ali penando. Aí vai lembrar de Deus e dizer: Senhor, eu agora obedeço. Porque muitas vezes, irmão, Deus para essas pessoas só são Deus quando o carro está caindo no precipício, que eles gritam: ai meu Deus! É quando lembra de Deus. Muitas vezes é que essas pessoas só vêm obedecer a Deus e cair na real é quando financeiramente está no poço. É quando a crise familiar, conjugal chega. É quando a enfermidade começa a cometer todo o corpo da pessoa, atingir todo o corpo da pessoa. É quando a pessoa fica sensível à voz de Deus. Oxalá que não aconteça, não chegue isso com nenhum de nós, que possamos atender a palavra de Deus. O que fazemos hoje, seja pensamento, palavra ou ação, tem consequências que se manifestam no futuro. Paulo diz: tudo que plantar vai colher. As escolhas que Deus coloca, a bênção e a maldição, a vida e a morte, mas as escolhas somos nós que fazemos. Agora, todas essas escolhas que a gente fizer, vai se manifestar no futuro. Se eu escolher a vida, as bênçãos vão chegar a mim. Se eu escolher desobedecer, as consequências também irão chegar. É importante a orientação de Deus. A palavra de Deus nos fornece orientação e sabedoria para tomar as melhores decisões. A palavra de Deus nos dá força, sabedoria, fornece orientações para tomar as melhores decisões. Amém? Vês aqui hoje te tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Cada um que escolha a decisão, porque é o ser humano que escolhe. Deus não vai impor a ninguém escolher aquilo que ele quer, que Deus quer, mas ele sempre coloca as opções. Você é quem escolhe. Que Deus abençoe a igreja. Que Deus abençoe a igreja.